Dando continuidade aqui à nossa aula 11, agora a gente vai ver um pouco sobre a nomenclatura dos alcenos. Então, a nomenclatura dos alcenos é bem similar à nomenclatura dos alcanos, tá? A gente vai usar praticamente todas as mesmas regras, as mesmas etapas, só que agora, por se tratar da família dos alcenos, a gente vai ter que usar o sufixo eno em vez do sufixo ano que a gente utilizou lá para os alcanos, tá? Então, a gente vai seguir as mesmas etapas, que é a identificação da cadeia principal, a identificação dos substituintes, a numeração da cadeia, localizador dos substituintes e organização para dar o nome em ordem alfabética, tá? Então, aqui só para mostrar a diferença, né? Aqui você tem uma cadeia principal contendo 8 carbonos e você só tem ligações simples. Então, oct de 8, AN de ligação simples e O por ser um hidrocarboneto. Aí, nos alcenos, a cadeia principal agora tem uma ligação dupla, tá? E aí, essa ligação dupla precisa ser identificada. E aqui, esse nome hepteno tá até na nomenclatura antiga, né? Que a nomenclatura nova, vocês vão ver que a gente precisa colocar... Vou escrever aqui como seria. Tem que ser hept. Tenho que colocar aqui o número do carbono que tá a ligação dupla e botar o nome eno. Então, aqui para identificar a cadeia carbônica, a gente vai seguir essas 3 regrinhas aqui. A primeira é que a gente vai escolher a maior cadeia carbônica que contém a insaturação, né? Ou a dupla ligação. A segunda é que a gente precisa numerar essa cadeia carbônica a partir da extremidade que seja mais próxima da dupla ligação, tá? Então, observe aqui, ó, eu tenho uma extremidade da molécula é esse carbono e a outra é esse carbono. Então, eu tenho que numerar mais próximo da insaturação, da dupla ligação. E a regra 3 é que eu preciso citar o menor número que abrange a ligação dupla. Por exemplo, se eu vou começar a numerar daqui, ó, então a ligação dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, eu preciso citar lá no meu nome que a insaturação está no menor número, ou seja, no carbono 1, tá? Antes de colocar a terminação eno. Então, vamos tentar fazer aqui o nome para esses 3 compostos. Primeiro, vamos numerar a cadeia carbônica. Então, vou numerar a cadeia mais próxima da insaturação. Então, aqui eu vou chamar de 1, aqui eu vou chamar de 2, 3 e 4, tá? E agora eu vou citar o nome colocando a posição da ligação dupla. Então, esse composto aqui tem 4 carbonos. Então, é but. No carbono 1, eu tenho uma ligação dupla, que é N, terminação eno, ó. E esse O aqui, ó, é de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto vai ser but-1-eno. Antigamente, a gente falava 1-buteno. A maioria dos livros mistura muito a nomenclatura mais recente, tá? E eu assumo que para mim também é um processo difícil, porque eu aprendi de um jeito e agora tem de outro. Enfim, o livro mesmo que eu estou utilizando, que é o McMurray, ele usa a nomenclatura antiga. Mistura também um pouco. Então, para esse composto segundo, ó, vamos numerar a cadeia 1, 2, 3 e 4. Então, são 4 carbonos, é but. No carbono 2, eu vou colocar, eu tenho uma ligação dupla, é N, e é um hidrocarboneto, termina com O, certo? But-2-eno. Para esse terceiro composto, observe que eu poderia escolher essa cadeia carbônica aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tá? Seria maior do que escolher essa ligação, essa cadeia aqui, ó. Que teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria uma cadeia maior, mas não tem a insaturação. E eu preciso escolher a maior cadeia com insaturação. Então, a minha cadeia carbônica vai ser essa daqui, ó.
aqui tem a insaturação. E vou começar a numerar a mais próxima da insaturação. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Onde no carbono 3, eu tenho um substituinte, que é o propio, né? Com 3 carbonos. Então, como é que vai ficar o nome desse composto? Vou colocar aqui que no carbono 3 eu tenho propio, 3 propio. Quantos carbonos eu tenho? 7. Então, vou botar um tracinho para separar o H. Hept. Localiza a dupla ligação que está no carbono 1. É N de dupla e O de hidrocarboneto. 3-propil, hept, 1-eno é o nome para esse composto. Vamos exercitar, então, dando o nome e o PAC para esses compostos, tá? Então, nesse composto 1, observe. Como é que eu vou numerar essa cadeia carbônica? Eu tenho a opção de numerar por essa extremidade, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ou começar pela outra extremidade. Então, vou colocar aqui em vermelho a numeração, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que você tem que observar? Primeiro, qual a extremidade está mais próxima da dupla ligação? Se você for pela extremidade azul, você tem uma insaturação no carbono 2. Se você for pela extremidade aqui destacada em vermelho, você tem uma insaturação no carbono 2 também. Então, não dá para decidir. Aí você vai lembrar das regrinhas dos alcanos. Você vai começar mais próximo a numerar mais próximo do substituinte. Então, aqui em vermelho, ó, você vê que no carbono 2 você tem uma metila. E em azul, a metila, o primeiro substituinte só vai estar bem aqui, ó, no carbono 3, que também é uma metila. Então, a numeração correta vai ser a numeração em vermelho, tá? Vou apagar aqui a numeração em azul. A numeração em vermelha, onde você tem um substituinte no carbono 2. Outra coisa que a gente precisa se atentar é a localização da dupla ligação. Então, aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação entre os carbonos 2 e 3. E eu vou escolher, para colocar no nome, o menor número. Então, eu vou dizer que eu tenho uma insaturação no carbono 2, que entre 2 e 3 o menor número é o 2. Da mesma forma, ó, entre 4 e 5. Qual é o menor? 4, certo? Então, só um resuminho aqui do que precisa ter no meu composto. Eu preciso dizer que no carbono 2 e que no carbono 4 eu tenho metilas, né? São substituintes metilas. Então, como são duas, eu preciso botar de metil. E que no carbono 2 e também no carbono 4, eu tenho duas insaturações. Então, como são duas, eu vou usar di e vou usar o en, certo? Sendo assim, o nome desse composto vai ficar 2,4 dimetil X, porque tem 6 carbonos na cadeia principal, 2,4 de eno. No segundo exemplo, a gente agora vai numerar a cadeia iniciando da insaturação, né? Mais próximo da insaturação. Então, a numeração dessa cadeia vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Bom, o que a gente observa aqui, ó? Que no carbono 4 eu tenho uma ramificação. Que ramificação é essa? Com 2 carbonos, ó. Uma ramificação com 2 carbonos se trata de um etil. No carbono 6, eu tenho 2 substituintes, ó. Eu tenho aqui um substituinte que é uma metila. E também no carbono 6, eu tenho outro substituinte que é o cloro. Além disso, eu vou precisar localizar as minhas insaturações, que uma vai estar bem aqui
No carbono 1, ó, menor número, uma insaturação no carbono 1 e a outra insaturação nesse carbono, que é o carbono 4. Então, aqui no carbono 1 e 4, eu vou ter duas ligações duplas de EN. Sendo assim, o nome desse composto vai ficar. Agora, você vai fazer por ordem alfabética, né? Primeiro vem o cloro, então é 6-cloro. Carbono 4 tem um etil, no carbono 6 tem um metil. Hept, porque na cadeia principal tem 7 carbonos. No carbono 1 e 4 tem duas ligações duplas e termina com O, por ser um hidrocarboneto. Mais dois exemplos, tá? Então, para esse composto, a gente vai ter essa numeração de cadeia carbônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 9 carbonos na cadeia principal. Onde a gente vê aqui, ó, no carbono 3, uma ramificação, que é a metila. Outra metila a gente consegue observar também no carbono 6, tem outra metila, metil ou metila. No carbono 7, a gente tem um bromo. E a insaturação, a gente vai dizer que ela está no menor número entre as duas aqui, ó, entre 4 e 5, a insaturação está localizada no carbono 4. Então, no carbono 4, a gente tem uma dupla, é N. Sendo assim, o nome desse composto vai ser 7-bromo, fazendo por ordem alfabética, 3,6 dimetil, non 4-eno, certo? E aqui, para esse composto cíclico, a gente vai chamar de 1 agora não o substituinte, e sim a dupla ligação. E aí é importante que a gente faça a numeração onde o carbono 1 e 2 seja a insaturação, tá? Então, você tem essa opção 1, 2, 3, 4, 5 e 6, onde aqui em vermelho você tem um substituinte no carbono 4, né? Ou você poderia numerar pelo outro lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o seu substituinte ia estar no carbono 5. Então, você tem que ir pela a numeração onde o seu substituinte esteja mais próximo. Então, a numeração correta vai ser a em vermelho, porque você vai ter aí o substituinte no carbono 4 e não no carbono 5. Então, no carbono 4 aqui, ó, você tem um substituinte, né, que é um CH ligado a duas metilas, que se chama isopropil, né, o nome usual. Então, o nome desse composto vai ser 4-isopropil, ciclo, porque o composto é cíclico, X, porque tem 6 carbonos, e um eno, porque a ligação dupla está no carbono